Glória a Deus! Estamos de volta, dando continuidade a este culto do reencontro nessa noite de ceia. E já adoramos, já louvamos, já bendizemos o nome do Senhor Jesus e que bênção estarmos na presença de Deus. Deus abençoe a vida da missionária Fátima Costa, Deus abençoe a vida da missionária Lucivânia, Deus abençoe a vida do Brian, da Laura. É muito bom estarmos na presença de Jesus, que Ele continue abençoando os nossos corações, fortalecendo as nossas vidas e que Ele continue direcionando os nossos passos sempre para que na Sua presença possamos caminhar com o nosso coração aberto, rendido e reconhecendo sempre que é no Senhor que nós estamos firmados e que é Ele, como foi cantado aí na canção, quem peleja por nós. Então que Ele continue pelejando e abençoando os nossos corações, as nossas vidas de uma forma preciosa e especial. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, não vou me demorar, apenas ler o texto com você, apenas trazer uma rápida reflexão. Romanos capítulo 15, versículos de número 13 e 14, diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, ou na vossa crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Qual é a proposta de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja? Uma vez que a igreja de Jesus ela foi estabelecida, Deus decidiu ser glorificado por meio dela. E a igreja de Jesus, que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16, entre os versos de número 13 e 19, que as portas do Hades, que são portas de morte, não prevaleceriam contra ela. Ela seria percebida no lugar que ela está plantada como uma igreja local. Ela seria percebida como uma igreja que estaria ocupando um lugar a nível nacional, ou seja, não só no bairro, não só na cidade, não só no estado, mas a igreja, e aqui eu me refiro à igreja como organismo, ela estaria presente como uma igreja viva na sua nação. Ela romperia todas as limitações impostas a ela e alcançaria o entendimento necessário para atuar nos campos mais longínquos e mais distantes. Campos estes que temos aí missionários espalhados, homens e mulheres que estão atuando no reino e na obra de Deus, como a família de missionários que nós, como igreja, nesse trabalho que a gente faz aqui das lives,
cada mês, cooperando, somando, de modo que são pessoas, e eu digo não somente eles, mas todos os missionários que estão fora em missão transcultural, aprendem o idioma, buscam de alguma forma conhecer a cultura do local, tentam adaptar-se abrindo mão um pouco de muitas coisas que viveram no seu país de origem, porque a igreja que estaria estabelecida como igreja local, como igreja nacional e também como igreja a nível mundial, porque alcançaria os becos, os valados, os campos e todos os campos possíveis. Ela está ali, rompendo limites e se adaptando. Esta igreja, ela, além de ser essa igreja que rompe esses limites, nessa visão missionária que eu falei, ela é uma igreja que nós devemos levar em consideração que ela existe como igreja. Ela existe como igreja sendo uma resposta a toda a sociedade no lugar que ela está plantada, uma vez que Jesus disse que ela é luz do mundo e que ela é sal da terra. Ela tem uma identidade. Em outras palavras, eu vou tentar ser mais objetivo. Eu estou dizendo que a igreja que Jesus estabeleceu, pensando nela como organismo, ela é uma igreja posicionada, seja localmente ou em outro lugar. Ela é uma igreja, em segundo lugar, que ela tem uma identidade, porque ela é sal, ela é luz, ela é geração eleita, ela é sacerdócio real, como diz a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Ela é uma igreja que carrega consigo a excelência no servir, porque nela existe realeza. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz que Deus em Cristo nos fez reis e sacerdotes. O Senhor Jesus fez isso conosco. Reino, realeza, sacerdócio. Então ela tem excelência no servir, ela faz tudo o que pode para fazer o melhor, ela faz tudo o que pode para fazer com amor, com dedicação, com carinho e sempre avançando com esse coração de quem diz: eu sou a igreja de Jesus e estou aqui para expressar a minha fé, doando de mim, fazendo de mim o melhor que eu posso fazer para agradar o meu Senhor e para servi-lo com todo o meu coração, entendimento, com todo o meu amor. Essa igreja com essas características, nós conseguimos percebê-la a partir de Atos dos Apóstolos atuando, ainda que ali nós temos pessoas limitadas, falhas e com muitas fragilidades em processo ainda de amadurecimento. Porque lembremos que essa igreja está sendo liderada por pessoas que ficaram 3 anos e meio andando com Jesus. Fizeram um curso de 3 anos e meio. E mais uns 40 dias que o próprio Jesus passou depois da sua ressurreição, como diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, operando milagres e fazendo coisas tremendas diante dos discípulos. Então, quando eu digo que essa igreja era uma igreja que ainda tinha fragilidades, limitações, é por causa disso. Ela ainda estava em processo de aprendizado, ainda que ela recebe o poder do Espírito Santo, ela manifesta a ousadia, ela manifesta a coragem. Quando confrontada, quando ameaçada, ela se posiciona dentro de um lugar e resolve orar. E na oração dela, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o Senhor faz balançar o lugar. E esta igreja, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, ganha expressão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que quase 3.000 almas são alcançadas através de uma pregação a partir da ousadia desta igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, diz que mais 5.000 pessoas foram agregadas devido ao trabalho, o serviço, o amor e a dedicação desta igreja. Lá pelo capítulo 16, 17 do livro de Atos, é dito sobre essa igreja que ela era a igreja que transtornou o mundo da sua época. É a igreja com quem o Senhor compartilhou 3 coisas específicas. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz os seus dons espirituais, assim como em Romanos também ele cita que essa igreja tem dons. Segundo, a essa igreja o Senhor decidiu, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, dar a ela pastores, doutores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos. O Senhor decidiu dar a essa igreja. Terceiro, a esta igreja o Senhor decidiu dar a ela um acesso. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 23, diz que ela tem acesso ao trono e ao coração do Pai, por meio de Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 4 diz que ela tem acesso ao trono da graça. Jesus disse em Mateus 21, versículos de número 21 e 22, que essa igreja ela tem acesso a uma fé que pode mover as coisas. Efésios 2:8 diz que essa fé é um dom de Deus. Mas Mateus 21 diz que essa fé é independente da medida, porque Jesus disse que se for do tamanho de um grão de mostarda já está bom demais para romper com as dificuldades. Ela tem acesso à fé. A fé que lhe faz orar por pessoas e pessoas receberem de Deus. A fé que lhe faz orar pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas que você ama e elas recebem por meio da sua oração, porque isto não está como monopólio de pastor, nem de pregador, nem de cantor. Isto é disponível, acessível e está para você como igreja orar e o Senhor te ouvir. Clamar e o Senhor te responder. Ministrar debaixo de autoridade e ver o Senhor operar milagres e fazer maravilhas através da sua vida. Ela tem acesso a uma fé que a faz expulsar demônios no nome de Jesus. Porque não está nela, mas está no Senhor que opera através dela. O poder do nome de Jesus. E ela usa isso com fé. E resistências no mundo espiritual são quebradas, são desfeitas, são rompidas, são expulsas. Lucas 10 diz isso. A partir do versículo... Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10, diz isso. Também Lucas capítulo 10, a partir do verso 1, o Senhor deu a esta igreja poder. O poder do seu nome. O poder do sangue que a cobre para expulsar demônios. E ela ora dizendo, repreende toda e qualquer ação no nome de Cristo Jesus e tudo
tem que ser afugentado, expulso e colocado para bem longe da onde ela está. Esta igreja tem acesso à fé. A fé que lhe dá a graça de trazer para perto quem está distante, de apontar o caminho para os que precisam ser reconciliados em Cristo Jesus, porque em Cristo e no amor de Jesus que nela está derramado, ela consegue dizer a misericórdia para você, porque eu creio que o Senhor pode te perdoar. Ela tem acesso a uma fé que leva outros a crerem na mesma misericórdia que alcançou ela, como algo que pode alcançá-los também. Ela tem acesso a esta fé. E o Senhor deu a ela uma fé para revelar a partir dessa fé qual o propósito dela como igreja. O que Deus espera dela como igreja. O que Deus enxerga nela como igreja. O que Deus enxerga em nós como igreja. Nas palavras de Paulo, que são ditadas para que alguém escreva aos crentes que estavam em Roma, Paulo diz o que Deus espera, o que Deus quer ver e qual o propósito dessa igreja. Ele está certo que em dias de aflição e em dias marcado por incredulidade, pela promiscuidade praticada em Roma, esta igreja está em sã consciência decidindo estar em Jesus. Para esta igreja, Paulo fala sobre a justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus. Para esta igreja, Paulo diz: não há condenação para os que estão em Cristo. Para esta igreja, Paulo diz, no capítulo 5, que o Espírito Santo está derramado no coração dela, por Cristo Jesus, que nos enche do amor de Deus todo dia. Para esta igreja, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para esta igreja, ele diz em Romanos capítulo 12 outra coisa, e algo que complementa esse capítulo 8 que eu tornei a repetir. No capítulo 12, versículo 2, ele diz para esta igreja que o Senhor tem uma vontade para revelar nela. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que entendimento é esse que essa igreja tem? O entendimento do que Deus quer dela, do que Deus espera dela e do que Deus precisa ver dela. Então, olhando para Romanos capítulo de número 15, esta igreja está plantada aqui, e 2 pontos eu quero destacar para ser uma expressão de esperança na terra. Paulo diz em Romanos 15, verso 13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A sua vida, a minha vida, a nossa vida como igreja de Jesus faz com que onde nós estamos, nós sejamos uma expressão de esperança. Nós não somos instrumentos marcados pelo caos, nem movidos, nem controlados pelas adversidades.
nem pelo medo, nem pelo pânico, nem pela ansiedade. Não, tem horas que a gente fica irado, tem horas que a gente fica com medo, mas nós não somos controlados por isso. Porque em nós vibra, pela virtude, pelo poder do Espírito Santo, uma esperança que é esperança abundante, segundo Paulo. E por isso ele diz em Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança. É uma esperança que enche o nosso coração de alegria e faz com que, como igreja, nós entendamos, nós vamos transbordar nessa esperança, porque o Senhor vai chegar. Seja para curar, seja para restaurar, seja para salvar, Ele vai chegar, porque esta igreja, ela é uma expressão abundante de esperança. Você tem esperança em Cristo, você manifesta essa esperança em Cristo, você se move nesta esperança em Cristo, você se doa, você se entrega, você fala, você canta, você ministra sobre esta esperança, porque é uma esperança abundante sobre o seu coração. Segundo ponto, Paulo diz, no verso de número 14, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos sois uma igreja que está cheia de bondade. Ela é uma igreja que é abundante em esperança e ela é uma igreja cheia de bondade. Ela existe para isso, ser uma expressão da bondade de Deus em tudo o que ela faz. Quando semeia, quando ora pelos necessitados, quando chora vendo alguém passar por alguma situação doída, sofrida e aflitiva. Ela é cheia de bondade. A bondade que nela se revela é a bondade de Jesus pela ação do Espírito Santo. Leia depois Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o Espírito Santo que ativa nela esse coração cheio de bondade. Ela quer ver as pessoas que ela ama, da sua família bem. Ela quer ver as pessoas do seu bairro bem, da sua cidade bem, do estado bem, da sua nação bem. Ela quer ver aqueles que Deus levanta como voz para a vida dela e para ensiná-la e para ministrá-la. Ela quer ver bem. Ela é cheia de bondade para isso. Quanto melhor você estiver, mais alegre eu fico, porque nós somos uma igreja cujo coração cheio do Espírito Santo revela-se como um coração cheio de bondade. Este é o propósito. Ela está para ser uma expressão de esperança, ela está para ser uma expressão de bondade, porque a bondade de Deus a alcançou e a bondade de Deus está revelada nela por meio do Espírito Santo que lhe foi dado. Ela é cheia de bondade, porque ela teve no seu o seu coração sendo alcançado. Ela teve o seu coração sendo alcançado pelo amor de Jesus. Qual o propósito dela? Ser uma expressão de esperança. Qual o propósito dela? Ser uma expressão da bondade de Deus na terra. O que Deus quer e espera ver nessa igreja. E é aqui que eu vou parar. Paulo diz, eu vou ler os 2 versículos em sequência. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa crença ou na vossa fé,
O que é que Deus quer ver nela? Uma igreja de coração aberto para ser cheia do gozo e da paz do Senhor. O Deus que estabelece essa igreja como expressão de esperança e de bondade, Ele quer que essa igreja seja cheia. E esse gozo aqui é ainda mais do que alegria. Eu vou repetir, Ele que estabeleceu esta igreja para ser uma expressão de esperança e uma expressão de bondade, o que Ele quer ver nessa igreja é uma igreja sensível, com o coração aberto, com a alma rendida diante dEle e pronta para viver a cada dia, sendo alcançada pelo gozo e a paz do Senhor. Ele quer encher seu coração de gozo. Ele quer encher a sua alma de paz, o seu ser de paz. Em primeiro lugar, o que Ele quer ver nela? Ele quer ver o coração desta igreja aberto. Ele quer ver nela sensibilidade espiritual, ao ponto dele enchê-la de paz e de gozo. Segundo, Paulo diz que Ele vos encha de gozo e de paz na vossa crença. Na vossa crença. Ele espera ver nela uma igreja cuja a vida espiritual dela está alicerçada em uma crença bíblica e saudável na pessoa bendita de Jesus. Ela crê, e Ele espera ver uma igreja que crê. Mas em que ela crê? Ela crê no Verbo encarnado. Ela crê na morte e na ressurreição de Jesus. Ela crê que Jesus está intercedendo por ela diante do Pai. Ela crê que há um céu e uma eternidade de glória com Cristo Jesus para sempre esperando ela. Ela crê que só por meio de Jesus ela vai chegar lá. Com a ajuda capacitadora e com a dor no contínuo e constante do Espírito Santo de Deus na vida dela. Ela sabe que ela vai chegar lá, nos céus de glória. A morte ou qualquer outra coisa não a coloca em pânico, porque ela sabe para onde vai. Ela sabe com quem vai estar. Ela sabe o que espera lá em cima. Ela sabe o banquete que está preparado. Ela sabe que ela vai ver Jesus como Ele é. Ela sabe disso. Esta igreja, ela sabe. Igreja cheia de gozo e de paz. Igreja com uma crença firme e alicerçada numa doutrina saudável, bíblica, teológica, saudável, equilibrada, coerente e fiel às Escrituras. Terceiro, Paulo diz aí em Romanos capítulo de número 15, olhe para o texto, por favor. Paulo diz em Romanos capítulo 15: para que abundeis em esperança, verso 13 e 14, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Porque esta igreja, em terceiro lugar, Deus quer vê-la como uma igreja e espera que seja assim. Uma igreja que é consciente de que nada ela pode fazer sem a ajuda do Espírito Santo. De que nenhuma obra ela pode realizar sem que seja pela ação preciosa do Espírito Santo. Ela é uma igreja
em depender do Espírito Santo de Deus. E ela sabe que é Ele, que na fraqueza levanta e ajuda, que nos dias de desânimo e abatimento ergue e fortalece. É ela que nos dias de pressão reconhece que só o Espírito Santo pode aliviá-la. É pela virtude do Espírito Santo que ela vive. Ela crê em Jesus e por isso é assistida pelo Espírito Santo de Jesus. E esse Espírito Santo todo dia está nela e com ela. Ele a toma todo dia e diz: recebe renovo, recebe força, recebe ânimo, recebe alegria, recebe graça. Pela virtude do Espírito Santo, ela se torna abundante em esperança. Quarto lugar, Paulo diz no verso 14: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Que igreja Deus está querendo ver aqui? Segundo as palavras de Paulo, Paulo diz: olha, eu posso dar testemunho. Eu vejo em vocês uma igreja cheia de bondade. Segundo, cheia de conhecimento. De modo que entre vocês podem se aconselharem, se corrigirem, mesmo na minha ausência, como apóstolo Paulo diz. Não podendo chegar até onde vocês estão, eu sei que vocês podem. Porque vocês são maduros na fé, vocês conhecem muito do Cristo de vocês, vocês estão cheios, vocês não são apenas amorosos, carinhosos, vocês não são apenas acolhedores, vocês não são apenas gente movida por um amor fraternal, mas vocês são uma igreja que eu consigo enxergar em vocês um equilíbrio, ao ponto de poderem, a partir desse equilíbrio, se aconselharem mutuamente e se corrigirem mutuamente e exortarem uns aos outros mutuamente. Eu consigo olhar para vocês e ver isso, diz Paulo. Ver uma igreja equilibrada entre o conhecimento, a espiritualidade e esse espírito fraterno, acolhedor, amoroso. Esse espírito movido por um coração diaconal ou cheio desse prazer de ser um diácono do Senhor. Paulo está dizendo: vocês são equilibrados. Podem ajudar uns aos outros, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, aconselhando uns aos outros, compartilhando da palavra uns com os outros. A igreja que Deus espera ver é uma igreja que tem esse equilíbrio. Ela não sai jogando palavras ao ar, ela sabe o que diz em Jesus, com base na palavra, e somente na palavra. Principalmente na palavra, essencialmente na palavra. Ela toma a Bíblia pela palavra, ela compartilha da vontade de Deus com o coração e com as pessoas. Esta é a igreja de Jesus. Tem equilíbrio. O Senhor acha nela esse equilíbrio. O Senhor contempla nela este equilíbrio. O Senhor consegue ver nela este equilíbrio. É lindo, porque ela é cheia de conhecimento de Jesus.
ela expressa esse conhecimento de Jesus, ela verbaliza esse conhecimento de Jesus, ela fala desse conhecimento de Jesus, ela anuncia esse conhecimento de Jesus, ao mesmo tempo que anuncia com um coração cheio de esperança, cheio de fé, cheio de amor, cheio de bondade. E anuncia com o coração cheio de fervor. Que crentes somos nós? Alcançamos equilíbrio e maturidade ao ponto de podermos aconselharmos uns aos outros com coerência e equilíbrio com base na palavra. Se o nosso coração é um coração que tem alcançado esse equilíbrio, sejamos úteis nas mãos de Deus como igreja. E oremos continuamente, constantemente uns pelos outros. Compartilhemos ou venhamos a compartilhar palavras, versículos, textos da Bíblia. Vamos compartilhar daquilo que Deus tem com o coração daqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão precisando daquilo que recebemos de Cristo como palavra. Paulo diz: eu sei que vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento. Vocês estão plenos e prontos para responder à razão pela qual vocês creem em Jesus. Que sejamos esta igreja que sabe o porquê está e existe. E que sejamos esta igreja cujo coração, a crença e tudo mais que o Senhor tem falado esta noite possa atingir as pessoas que ao nosso redor estão, pelas nossas orações, pelas palavras de conselho, de exortação, porque é essa igreja que o Senhor espera que nós sejamos. É incrível como a igreja de Jesus plantada em um lugar, ela consegue fazer a diferença. Quando eu digo plantada em um lugar, é você, sua casa, sendo esse instrumento que permite o coração transbordar do Espírito Santo todo dia. E deixa jorrar. As pessoas vêm falar com você, você dá um abraço nelas e diz: eu orei por você essa noite. Olha, eu estou orando por sua vida. Jesus vai fazer grandes coisas na sua casa. E você vai falando disso e vai abrindo o caminho para anunciar a salvação em Cristo Jesus para essas pessoas. Ah, que Deus enche o nosso coração de todo conhecimento, de toda bondade, e que sejamos uma expressão de esperança e da graça de Deus onde nós estivermos plantados. Que seja assim. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos elementos que aqui estão. Eu quero que você tome aí o pão, seu suco de uva, o vinho. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nesse momento, pelo pão, pelo vinho, no nome de Jesus. Que Deus te encha de graça e te faça uma igreja vibrante, firme e fiel. Você seja esse instrumento de Deus. As pessoas olhem, cheguem, elas possam sentir. Às vezes você nem abriu a boca para falar nada, mas elas percebem na sua forma de agir que Jesus é muito vivo na sua vida. Que Jesus é muito vivo na sua história, que Jesus é muito vivo na sua vida. Pela sua esperança, pela bondade que flui, pelo conhecimento que flui, pelas coisas de Deus que do seu coração saem, procedem e brotam como bênção para essas pessoas. Pai Celestial, nós apresentamos esses elementos nas tuas mãos, o pão e o vinho. Nós queremos te agradecer pela alegria que temos neste dia, de participarmos da mesa do Senhor. Muito obrigado por essa presença tão real que sentimos aqui. Muito obrigado pela tua glória de Deus que está em nós e conosco. Eu te peço, tem misericórdia das nossas vidas.
Perdoa os nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos e obras. Cobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, de modo que cada um possa participar dessa ceia sem nenhum peso de consciência, mas livres, porque já foram perdoados, comprados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Que eles desfrutem da tua paz, do teu gozo, da alegria do Espírito Santo e possam vivenciar esse momento com toda a alegria nos seus corações. É no nome de Jesus que eu te peço. Esteja conosco e na medida que ceiamos, que a tua bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mateus, no capítulo de número 26. Mateus, no capítulo 26. Mateus 26 diz assim. Palavra de Deus. A partir do verso 17. Mateus 26, a partir do verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade. A um certo homem diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos de vós para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nós vamos participar da mesa do Senhor nesse momento. E entenda que a ceia do Senhor não é a ceia da condenação, mas é do perdão, da compaixão, da misericórdia, da bondade, do favor de Deus derramado sobre nós. Por isso, nesse momento, independente do lugar que você está, participe desse momento com todo o seu coração e alegria, porque Ele se entregou por você. A Bíblia diz: na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos comam do pão.
Tomai e bebei, isto é o meu sangue que será derramado, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Este é o sangue que lhe purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, eu repito, te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder, mais poder do que qualquer outra coisa, para te perdoar, para te reconciliar, para reescrever a sua história. Há poder no sangue de Jesus. Tomou o cálice e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos bebam do cálice. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. No sangue de Jesus Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus, Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. No sangue de Jesus comece a cantar. No sangue de Jesus Deus vai operar. Elergi orgi me deve. Argi orgi mi ovena enia ti assunderi orgi minadia. Irgi mi cando mi nominada semia da diano erge demas. Mi orgi mi devi nuriora do como manada yandere mi assui. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, por esse momento de ceia, em comunhão com o teu coração. Obrigado por renovar a nossa esperança. Obrigado por se importar conosco, como igreja. E obrigado por encher os nossos corações da tua palavra. Aviva em nós as tuas bênçãos e continua guardando e cuidando de cada um de nós, Senhor. Faz maravilha. Abençoa o meu irmão, a minha irmã.
irmã, este homem, esta mulher que tem orado conosco e tem participado dessa ceia esta noite. Dá uma noite de paz, Senhor. Uma noite debaixo da tua proteção e da tua graça. Uma noite debaixo da tua glória e do teu favor, Senhor Jesus. Faça maravilhas na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que eles tenham uma noite de descanso e de paz. Amanhã não acordarão, Senhor, para más notícias, mas para boas notícias de vitória. Cuida deste homem, cuida desta mulher. Cerca a casa dele, cerca a casa dela com a tua proteção, Senhor Jesus. Guarda a saúde dele e dela. Trabalha, opera, faz maravilhas. E concede nesse mês de agosto, Senhor, nessa semana do clamor e a partir dela, um mês de agosto muito próspero, muito abençoado, muito feliz debaixo da tua graça. Seja assim, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Deus está abraçando a tua alma e o teu coração esta noite. Aleluia, aleluia. Tu vais agradecer dentro de um tempo específico, porque o teu Senhor tem pressa em te beneficiar. Ele cuidou de ti e cuida. Ele está cuidando de tudo. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje, agora e sempre. Amém, amém e amém. Nós vamos concluir com a missionária Lucivânia, louvando aqui uma canção que diz: a resposta é que eu vivo de milagres. Vamos adorar o Senhor juntos, encerrando essa noite. Espero que você esteja muito abençoado e muito abençoado. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, coisas maravilhosas. Vamos louvar a Jesus. Só neste lugar. Só
abençoe sua vida. Uma semana abençoada. Um fim de semana abençoado para a glória de Deus. A paz do Senhor. Amém.